iniciamos a mais os nossos vídeos estudando no CC, com os problemas do MDC. Nesse nosso vídeo faremos o comentário dessas três questões. O ideal é que você, antes de verificar nossos comentários, você resolva esses problemas. Senhores, o primeiro deles. Se a soma de dois números naturais é 420 e o máximo divisor comum entre eles é 60, determinar dois desses números. Senhores, vamos aqui tomar alguns dados do nosso problema. É citado que a soma de dois naturais é 420 e que o MDC deles dois é 60. A meta do problema é determinar esses dois números. Senhores, é citado que o MDC entre o A e o B é 60. Isso aqui, gente, vamos chegar a determinar, ou podemos explorar para determinar esses números, que o A e o B são múltiplos dos 60. Vejamos aqui uma pequena nota. Se temos, por exemplo, que o MDC de 8 e o 12 é 4, é porque tanto o 8 podemos escrevê-lo em função de 4, olha só, 4 vezes 2, e o 12 também. É o caso da aplicação dessa nota, ok, doutores? Vamos então poder citar que o MDC, se temos que o MDC é 60, podemos citar ou trabalhar com A valendo um 60 vezes um x natural qualquer, e o B também vezes 60 vezes um y natural qualquer. Senhores, agora explorando a condição da soma A mais B ser 420 e o A e o B escritos em função de 60x e 60y, podemos aqui nessa equação usar o 60 na evidência, que então, senhores, podemos simplificar de 60 que multiplica x mais y, que é o 420, que escrito em função do 60 é o 60 vezes 7, ficamos a depender, senhores, simplesmente que o x mais y é igual a 7. E aí, senhores, uma das maneiras de escrevermos dois desses números é usando a soma entre dois naturais vale 7, x valendo 6 e o y valendo 7. E aí, então, senhores, o nosso A, 60 vezes 6, é o 360, é uma das maneiras para o A. E o B, usando o y valendo 1, é o 60 vezes 1, que é igual a 60. Então, senhores, aí temos, então, dois números dentro das condições do nosso problema. Senhores, o nosso segundo problema é bem parecido com o anterior, só que agora se a divisão de dois naturais é 6/5 e o MDC entre eles é 15, quais são esses números? Senhores, novamente vamos aqui apanhar os dados do problema. A divisão entre dois números naturais é o 6/5. O MDC entre eles é o 15. Quais são eles? Da mesma maneira, senhores, se o MDC é 15, podemos usar o A e o B escritos em função do MDC 15 como múltiplos de 15, o A sendo 15 vezes o x e o B sendo 15 vezes o y. Então, senhores, podemos citar que a divisão A sobre B é 6/5. Usando o A sobre B em função do 15xa e B 15y, senhores, podemos aqui simplificar nessa razão o 15 pelo 15, e ficamos com x sobre y igual a 6/5. Então, senhores, vamos ao final do problema, algumas das soluções. Se o x for 6 e o y for 5, usando a condição do 15 vezes x e 15 vezes y, podemos citar então que 15 vezes o 6, primeiro valor a x, é o 90. E o nosso b, senhores, 15 vezes o 5, 75. Então, 90 e 75, dois deles. Para determinar isso demais, senhores, é só tomar múltiplos dessa fração. Por exemplo, multiplicando o seu numerador e o denominador por 2, ficamos então com 12 décimos. Ou seja, multiplicando o nosso 15 por 12, e o y por 10, chegamos a valer 180 e o b 150. E assim vai, né, senhores? Temos, por sinal, uma infinidade deles. Então, turma, mais aí um dos nossos probleminhas. O MDC de dois números é 6. E na sua procura pelo processo das divisões sucessivas, encontram-se
os quocientes 1, 2, 1, 2. Calcule esses números. Senhores, é um problema interessante. Vamos aqui tomar os dados do problema. O MDC entre A e B, ele está citando que é 6. E temos aqui quocientes por intermédio da divisão sucessiva. Então, senhores, vamos armar aqui o nosso problema. Regra da divisão sucessiva, o nosso problema é A e B. Quando usamos a divisão sucessiva, as divisões sucessivas, nós obtemos os quocientes 1, 2, 1, 2, dado do problema. E, senhores, na nossa grade, nós ficamos, então, com os termos acima, os quocientes, os divisores, dividendos e divisores, a linha abaixo, ou a linha do meio, e o resto, senhores, é a última parte da nossa grade. Senhores, vamos então aqui usar o processo do MDC. Então, vamos completar as casinhas. E aqui nós temos uma afirmação séria para o E, que o MDC entre o A e o B, na divisão sucessiva, a última dela vai fechar esse E, sendo o MDC, que é 6. Então, já temos o E valendo 6. Senhores, em relação aos restos, nós vamos trabalhar e denominá-los R, R1, R2. Esse caso aqui, senhores, vai nos fornecer a situação do resto ser resto de MDC. E se é o resto no MDC, vamos ter que trabalhar com ele valendo 0. Senhores, para fazermos esse tipo de problema, vamos ter que trabalhar da direita para a esquerda. Vamos tomar então aqui uma seguinte nota. Se você tiver só dois números em MDC, nós temos o que, ó? Que o x equivale a c vezes y mais o resto. Essa nota vai nos acompanhar bastante agora. Ou seja, essa primeira grade, digamos assim, né? Podemos então trabalhar em função dessa informação como sendo quem, senhores? O D é igual a quem? Ó? A 2 vezes o E mais o resto. Então, senhores, podemos aqui então dizer com a expressão 2 vezes o E, que é 6, 12 mais o 0, que é o resto. E aqui, então, senhores, 12 mais o resto, que é 0, é o 12. Matamos, então, o nosso D. Vamos agora trazer a grade um pouquinho para cá. Ou seja, vamos trabalhar nessa síntese aqui, nesses dois quadradinhos, envolvendo novamente quem, ó, senhores? Vamos à segunda formação. O nosso C, que é o lugar do x aqui, será igual a quem? Ó? 1 vezes D mais o resto 2. Mas, senhores, pela regra do MDC, esse resto 2, ó, é justamente quem foi para lá. Ou seja, que é, em outras palavras, o valor do E. Ou seja, ficamos então com 1 vezes D, que no nosso caso é o 12, mais o valor do resto 2, que é o valor E, que no caso é 6. E aí, então, senhores, o valor do C é o 18. Novamente, trazendo a gradezinha um pouquinho mais, ficamos agora com a condição de matar o B. Quem é esse B, senhores? O B será igual a 2 vezes o C mais o resto 1. Mas quem é o resto 1? O resto 1, senhores, pela aplicação da grade do MDC, é o D. Então, vamos usar 2 vezes o C matamos aqui acima, mais o resto 1. O resto 1 é o valor do D, que nós temos que o valor desse D é 12. Então, senhores, ficamos com 2 vezes o 18, 36, e 36 mais 12 é o 48. Matamos já o B. E para chegarmos ao A, senhores, vamos usar o primeiro par de grades. Ou seja, ficamos então a depender de quem? Do A, sendo igual, novamente, alerta, a notazinha, 1 vezes o B mais o resto. Mas o resto R é nada mais, nada menos, senhores, esse valor C. Então, ficamos com 1 vezes o B, que é o 48, mais o resto C, que é o 18. Então, aí podemos dizer que 48 mais o 18, 66. Então, senhores, podemos citar que os valores de A e B são, respectivamente, A é o 66 e o B 48. Então, senhores, aí um probleminha bem interessante. E no mais, bons estudos, valeu, um abraço e até a próxima.